Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No último vídeo nós falamos um pouco sobre a fecundação, sobre o processo da fecundação e também damos uma pequena introdução sobre o que vai ser o desenvolvimento, chamado desenvolvimento pré-natal ou desenvolvimento intrauterino. Tá? Então, nós falamos que esse desenvolvimento humano, ele vai ocorrer em média em 38 semanas ou 266 dias, e ele pode ser subdividido em dois grandes períodos, o período chamado embrionário e o chamado fetal, sendo que no primeiro período, que são apenas 56 dias, nós temos organogênese e morfogênese, com formação de um indivíduo com características nitidamente humanas, e no segundo período nós temos um ser que cresce não só em tamanho, mas também e principalmente em funcionalidade, que lhe permite uma viabilidade para sobreviver fora do ambiente uterino, nos braços da sua família, digamos assim. Tá? Bem, todo esse momento, durante o tempo que existe essa relação com a mãe, essa relação ela é muito inicial, lá a partir do 6º dia, a gente vai ver que a gente já tem uma comunicação, uma troca, de nutrientes entre mãe e bebê, a partir do sangue materno. Tá? Nós temos até o momento final, que é o parto, onde você tem a saída. Então, esse término do período fetal ocorre quando eu tenho o nascimento, que geralmente ocorre em 38 semanas, mais ou menos, podendo chegar até 40 semanas, contando do dia da fecundação, ou se está sendo contado da DUM, então uma gestação ela pode chegar até 42 semanas, certo? Entretanto, o que a gente sabe é que durante todo esse período que está em contato com a mãe no ambiente intrauterino, existem uma série de fatores que regulam esse desenvolvimento. O primeiro deles, meio que, digamos, óbvio, seria o próprio fator genético, Então, tudo que esse bebê recebeu, geneticamente falando, da sua mãe e do seu pai, ele guia, a expressão desses genes guia o desenvolvimento em si. Tá? Entretanto, além dos fatores que a gente chama de fatores genéticos, existem também os fatores epigenéticos. Esse é um termo que surgiu na década de 70, lá por 75 mais ou menos, e ele estava associado principalmente a fatores que são chamados fatores ambientais. Atualmente, o termo epigenética, ele abrange os fatores ambientais e a sua relação com componentes do material genético, tá? Ele é um pouquinho mais amplo, o termo atual, do que o termo que foi utilizado primeiramente lá na década de 70 pelos embriologistas, tá? Mas nós vamos falar do conteúdo aqui embriológico, Então, toda a regulação epigenética é essa relação que existe com o ambiente. Então, o útero, ao contrário do que se imaginava durante muito tempo, não é o paraíso na Terra, Antigamente se achava que o ambiente uterino é um ambiente fechado, um ambiente completamente resguardado de tudo, de todos, e que qualquer alterações que aconteciam nos bebês eram provenientes de castigos, dos deuses, digamos assim, e que depois, sendo investigado, se notou que não, que embora esteja num ambiente fechado como o útero, existe sim uma relação com o ambiente. Então, o fator genético, ou fator epigenético, ou fator ambiental, seriam todos os fatores do ambiente, externo ao útero, que podem interferir no desenvolvimento, certo? E por que eles chamaram de fatores epigenéticos? Porque alguns desses fatores eles sobrepõem ao que está determinado geneticamente, tá? Bem, já explico como isso. Esses fatores eles regulam, como os fatores genéticos também, positivamente ou negativamente. Então, regulam positivamente se tudo está
ocorrendo dentro do normal em relação à temperatura, quantidade de nutrientes, ausência de micro-organismos, vai acontecer tudo normal e a genética se sobrepõe aí ao o que está determinado geneticamente é que vai acontecer com esse bebê. Agora, quando nós temos os fatores genéticos ou epigenéticos atuando negativamente, nós temos duas possibilidades, e aí eu explico a vocês, tá? Uma delas é a questão de atuar, mas não de maneira a impedir o desenvolvimento em si, a organogênese, a morfogênese, não é isso, tá? Nesse caso, por exemplo, o cigarro. O cigarro, ele provoca efeitos no ambiente intrauterino. Ele leva, por exemplo, a retardo de crescimento intrauterino. O que significa isso? Um bebê que deveria estar lá com 38 semanas, em média, com 3,5 kg, vai estar com 2,5 kg, quem sabe 2,7 kg, ou seja, ele vai estar bem menor do que a etapa ou a semana que deveria estar. Tá? Isso é o que a gente chama de retardo de crescimento intrauterino. Dependendo do grau de retardo, isso provoca algumas alterações significativas. Junto com o retardo de crescimento intrauterino, nós podemos ter a própria prematuridade, e aí isso é um problema, porque bebês prematuros já são pequenos, com retardo de crescimento intrauterino, menores ainda, e isso pode limitar a própria vida. Tá? Mas atua, vejam, foi formado, não tem nenhuma anomalia, uma malformação, tá? Simplesmente o fato de às vezes ser tão pequeno e nascer muito pequeno pode inclusive alterar ou impedir a sobrevivência dessa criança. O cigarro é um dos grandes fatores ambientais atuantes e que estão associados ao retardo de crescimento intrauterino e prematuridade. Tá? Junto com o cigarro, atuando da mesma forma, está a maconha. Embora a maconha, ela está sempre no limbo, né? Tem vários outros estudos que dizem que ela não provoca só retardo de crescimento intrauterino e prematuridade, a maioria ainda está associada a isso. Tá? Outros fatores associados aos fatores epigenéticos, atuando de forma negativa, seriam aqueles que são conhecidos como teratogênicos. O que é um fator ambiental teratogênico? Que provoca anomalia congênita, tá? As anomalias congênitas, elas podem ser classificadas de várias maneiras, dependendo do órgão, dependendo do que causam, do porquê são causadas, nós temos várias subclassificações, certo? Aqui eu vou usar uma classificação simples, porque o estudo das anomalias congênitas, que chama-se teratologia, ele é bastante complexo, tá, gente? É bastante difícil também, tá? Já explico por quê. Bem, então, anomalia congênita é provocada por fatores ambientais, tá? Que são conhecidos como teratogênicos ou teratógenos. Nós temos basicamente dois tipos de anomalias. As anomalias que são chamadas de estruturais e as anomalias que são chamadas de funcionais. A anomalia estrutural é uma anomalia como essa que vocês estão vendo aí, ó. Ela é chamada de onfalocele. A onfalocele é provocada por uma ausência de fechamento da musculatura do abdômen, tá? Nessa região do umbigo, especificamente, e esse não fechamento leva a um extravasamento de vísceras, tá? Só que nesse caso, as vísceras são extravasadas nesse local que é o umbigo, então elas estão literalmente fechadinhas e protegidas por essa pele, digamos assim, que compunha o coto umbilical, né? Entretanto, tá, existe uma anomalia parecida com essa aqui, que a gente chama de gastrosquise, onde a ruptura, ou esse não fechamento, melhor dizendo, não é ruptura, é um não fechamento, tá, do abdômen ocorre ou mais abaixo ou mais acima. E aí você tem extravasamento de vísceras
e elas ficam abertas mesmo, tá? Então, você vê o intestino, vê, às vezes, parte do estômago, fígado, pâncreas, no ambiente externo, tá? Então, isso são as chamadas anomalias estruturais, como também é um lábio leporino, uma fenda palatina, tá? Sei lá, um desvio de vasos sanguíneos no coração, as tetralogias de Fallot, que eles chamam, são anomalias que a gente chama de estruturais, certo, gente? Essas anomalias, então, provocam alterações na estrutura de um órgão e, obviamente, geralmente estão associadas também a alterações no funcionamento desse órgão, dependendo do caso, tá? As anomalias estruturais, elas são devidas principalmente a fatores ambientais que agem durante o período embrionário, certo? Porque é ali que se constitui, se organiza a forma de um órgão. Então, quando o fator ambiental negativo atua no período embrionário, ele é provocador de alteração estrutural. As alterações funcionais são aquelas associadas à estrutura ou podem ocorrer sozinhas. Um órgão pode estar estruturalmente correto, mas não ser funcional, tá? E geralmente essas alterações funcionais, elas são decorrentes de fatores ambientais negativos que ocorrem, né, ou que entram em contato com o bebê durante o período fetal. Então, quando já tem o órgão formado, ele só não vai funcionar, que é quando ele deveria funcionar, por algum motivo, ele limita o seu funcionamento, tá? Então, gente, essa é a grande diferença. Quais são os fatores que regulam ou que são considerados teratogênicos, tá? A maconha, como eu falei para vocês, aqui é um cigarro, mas eu deveria ter botado na maconha, né? Ele tá no limbo porque tem alguns autores que já relacionaram o uso de maconha com a gastrosquise, que é esse extravasamento de vísceras, né? Provocada pelo não fechamento dos músculos abdominais, tá? Além da maconha, nós temos todas as outras drogas ilícitas, tá? Crack, cocaína, tá? Êxtase, LSD. Mas professora, eu conheci uma mulher que teve uma bebê que ela era usuária de cocaína e o bebê nasceu normal. Aí eu vou te perguntar, tem certeza? O que é o teu normal? Sem alteração estrutural, né? Pois é, não esqueçam que nós temos as anomalias funcionais. Muitas das anomalias funcionais podem ser observadas ao longo do nosso desenvolvimento pós-natal. Não necessariamente são congênitas, ou seja, são visíveis logo ao nascer, tá, gente? Então, assim, cuidem muito com, esse bebê é normal. Vamos ver, né? Vamos esperar o desenvolvimento, certo? Então, todas as drogas ilícitas, elas são consideradas teratogênicas, assim como uma grande gama de drogas lícitas, tá? Então, tem vários medicamentos, né? Alguns, por exemplo, antidepressivos, utilizados nas drogas psicotrópicas, né? Também algumas medicações como anticoagulantes podem provocar anomalias. Uma medicação que todo mundo já ouviu falar que causa uma anomalia congênita é a tal da talidomida, tá? A talidomida, ela foi usada na década de 60 como um antinauseante, e ela provocou, entre 60 e 70, alterações estruturais de membros, causando focomelia, meromelia e amelia. Tá? Focomelia, meromelia é uma ausência parcial de membros. Focomelia é quando os dedos saem em regiões, por exemplo, aqui na região de cotovelo, não tem a formação do antebraço aqui, né? Meromelia é quando não tem os dedos e a amelia quando tem ausência de membros, tá? Então, um exemplo de medicação aí. Nós temos uma série de micro-organismos que provocam alterações associadas a anomalias, né? Aqui nós falamos, por exemplo, do vírus da rubéola, que pode causar surdez,
catarata, glaucoma, retinopatia, normalmente associada a alterações de visão, mas também pode causar retardo mental, distúrbios motores, tá? O vírus da rubéola é bastante complicador, tá? O vírus da Zika, né, que a gente teve uma epidemia aí há um tempo atrás, que causa microcefalia, tá? Também temos alguns protozoários, como o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, que pode provocar desde problemas oculares, auditivos, até complicações neurológicas e a própria morte intrauterina, tá? O citomegalovírus, que é um vírus normalmente hepático, né, da família do herpes vírus, e ele é um grande responsável por prematuridade, por hepatomegalia, icterícia, microcefalia, convulsões, problemas visuais, problemas renais, tá? Bem complicador, assim, tá? O álcool é considerado teratogênico, tá, gente? E a mulher não precisa ser alcoolista para você ter uma teratogenia acontecendo, uma anomalia acontecendo. O álcool é provocador do chamado síndrome do alcoolismo fetal, associado a retardo mental e também modificações na própria face, tá? E um copo, tá, de álcool utilizado em torno de terceira a quarta semana já pode provocar em alguns bebês a síndrome do alcoolismo fetal, certo? Além disso, o próprio comportamento materno, e aqui essa mulher está associada à ansiedade extrema, não é ansiedade, tá, gente? É ansiedade extrema. Toda mulher é ansiosa por si só, tá? E durante a gestação, todas as mulheres ficam mais ansiosas ainda por N motivos. Mas a ansiedade extrema, o estresse extremo, né? A depressão, elas podem levar a anomalias funcionais, principalmente associadas a desenvolvimento psicomotor, tá? Psicológico, principalmente, tá? A sífilis também é uma bactéria causadora de anomalia, tá? Provoca problema renal, meningite, lesão cutânea, pode provocar morte de bebê, tá? Então, assim, nós temos uma série de fatores. Os raios, né? Raio-X, por exemplo, mulher não pode usar, né? Os raios ultravioletas, o calor em excesso é causador de anomalia, pode causar aborto, tá, gente? Então, não é legal ficar embaixo do sol quente, principalmente nas primeiras gestações. O banho de imersão muito quente também pode ser responsável. Então, nós temos vários fatores aí que acabam associados à possibilidade de causar problemas estruturais ou funcionais. A diferença estrutural geralmente atuam durante o período embrionário, tá? E os funcionais aparecem quando esses agentes atuam no período fetal, tá? Entretanto, a gente tem que entender uma coisa que a gente tem que considerar, tá? Alguns critérios para pensar em teratogenicidade. Tá? Primeiro, o período do desenvolvimento, que vai provocar, então, ou alterações estruturais ou funcionais. Tá? Segundo, a questão de dosagem usada. Tem algumas medicações, como a talidomida, que bastava usar um comprimido que já era provocador de anomalia. Outras medicações dependem da dosagem, né? O quanto que se usa, qual é a quantidade, né, de atuação daquela, por exemplo, um raio-x, às vezes a mulher precisa usar um raio-x, ela está com uma pneumonia e obrigatoriamente precisa fazer um raio-x. O fato do custo aí, às vezes é pior ela não fazer do que fazer. Usar uma medicação como antibiótico, alguns antibióticos podem provocar teratogenicidade, mas às vezes é melhor a mulher tomar e se livrar da infecção do que, né, morrer por uma infecção. Então, se usa, na verdade, em algumas situações, se considera essa questão da dosagem. O tempo de exposição também, né? Uma coisa é você ficar 10 minutos no sol tomando, que é ótimo para vitamina D, cálcio, assim por diante. Outra coisa é você ficar esparramada no sol, né, grávida de primeiras semanas, ao sol do meio-dia e ficar 2, 3 horas, entendem a diferença, né?
E também tem muito a ver com a genética da mãe e a genética do bebê, que estão associados ao processo metabólico. Isso é muito visível quando, por exemplo, se observa gestações gemelares. Um bebê tem uma anomalia e o outro não tem. Mas eles compartilharam o mesmo ambiente, então provavelmente foram expostos ao mesmo teratógeno, porque um tem e o outro não tem. A mesma coisa, né? Às vezes tem algumas medicações que fazem efeito numa pessoa e não fazem efeito na outra. Então, o metabolismo também é provocador, né? Ou está associado à teratogenicidade ou não. Então, quando a gente diz, uma droga é teratogênica, ela vai ser teratogênica em todos os bebês? Pode ser que não, tá? Então, depende muito desses fatores aí que devem ser observados, certo, gente? Tá? Agora, que ela tem uma chance muito maior de uma criança nascer com um problema numa mãe que usa, por exemplo, uma cocaína, de uma mãe que não usa, obviamente, isso tem. Essa é a questão que a gente tem que considerar. Por que o estudo da teratologia é tão complicado, gente? Porque é muito difícil, às vezes, relacionar o uso de uma medicação, a exposição a um fator teratogênico lá no início da gestação, às vezes a mulher nem sabia que estava grávida. Ela nem sabia que estava grávida, tomou uma medicação que causou um problema. Tá? E aí, como vai lembrar? E outra questão é que algumas mulheres até lembram, mas não falam, tá? Não falam pela questão do medo da culpa, né? Como se isso não fosse ser eliminado por causa do não falar, né? Então, se perde muitas, para vocês terem uma ideia, em relação à talidomida, foram 10 anos para se realmente comprovar que era a talidomida que estava causando problemas associados a membro, tá? Porque algumas mulheres não falavam, outras tinham que se comprovar também, e a talidomida foi um dos grandes responsáveis por fazer todos os medicamentos entrar no mercado sempre como suspeitos, porque todos os testes da talidomida com os testes in vitro e testes em vivo com cobaias deram negativos. A talidomida não foi negativa para as cobaias, né, como agente teratogênico, mas foi em humanos. E exatamente por causa disso, depois disso, toda a medicação vem na bula como: se você estiver grávida, procure o seu médico. Para que ele use, tem alguns efeitos, a princípio, que não foram considerados, né? E tem outros que já saem no mercado como teratogênico, já tá lá na bula, né? Então, é só ler lá, tá? Mas os que não foram considerados teratogênicos, o médico vai anotar na carteirinha lá do pré-natal, né? E caso aconteça alguma coisa, a gente tem esses relatórios que vão ser enviados para tentar relacionar, então, uma determinada situação, um determinado medicamento, com a possibilidade de ele ser ou não teratogênico só em humanos e não em cobaias, tá? Então, isso é bastante importante. Mas o que é essencial que a gente entenda, né? O que os fatores biológicos e esses fatores ambientais regulam? Se eles são reguladores do processo, o que eles regulam? O que é, na verdade, o desenvolvimento, gente? Então, esses mecanismos, eles têm que ser entendidos e têm que ser lembrados, de trás para frente, de frente para trás, do meio para os lados, dos lados para o meio, tá? Ele não tem ordem. Os fatores genéticos e fatores ambientais ou epigenéticos, eles regulam esses mecanismos biológicos que dirigem o desenvolvimento, tá? O termo epigenético, eu esqueci de falar, ele vem porque, imaginem uma situação, gente, uma criança que teve a mãe pegando Zika e que ficou com microcefalia. Se a gente buscar a genética desses indivíduos, a gente vai ver que não tem nenhuma alteração nos genes que levariam à microcefalia. Mas, né, inclusive se essas crianças se reproduzirem, terão filhos provavelmente normais, né, porque genética, pelo menos em relação à genética, geneticamente não foi o determinante da microcefalia. Tá? Então, epi significa sobre o que está determinado geneticamente. Então, o vírus da Zika, todos os fatores teratogênicos, eles impedem que algum desses ou todos esses mecanismos biológicos eles possam não acontecer. Tá? Todo desenvolvimento, ou seja,
pegar aquela célula ovo ou zigoto e transformá-la num bebê capaz de sobreviver fora do ambiente uterino, ocorre porque nós temos acontecendo esses mecanismos biológicos. Proliferação, movimento, diferenciação e regressão ou morte celular programada, tá? O que seria a proliferação? A proliferação, como o próprio nome sugere, é uma célula se dividindo em duas, essas duas se dividindo novamente e assim sucessivamente, tá? Então, a proliferação celular, ela é provocada aqui por mitoses, tá? As mitoses, não esqueçam, são formadoras sempre de clones genéticos, então é por isso que todas as nossas células são geneticamente iguais. Elas são derivadas de uma única, que é a célula ovo-zigoto, e todo aquele componente genético dessa primeira célula vai estar presente em todas as outras células. À medida que ocorre proliferação celular, nós vamos, como se observa aqui no próprio vídeo, observar o que a gente chama de movimento, tá? O movimento celular, ele está associado à própria proliferação. Não tem como a gente pensar em proliferação sem ver movimento. Mas, além desse movimento provocado pela própria proliferação celular, nós temos algumas células se movimentando. Nós já falamos sobre isso quando a gente falou de gametogênese, tá? Quando a gente falou de gametogênese, a gente comentou que as células formadas na segunda semana na região de saco vitelínico migram para a região onde vai ter a formação das nossas gônadas. Então, o movimento, ele é essencial também no desenvolvimento, tá? Dependendo para onde essas células estão e para onde elas se movimentam, elas vão estar associadas ou vão fazer o que a gente chama de diferenciação celular. Então, a partir daquela célula ovo-zigoto, com a multiplicação celular, algumas células elas começam a se diferenciar. A diferenciação celular envolve alterações bioquímicas, primeiramente, que diferenciam, então, são definidas a partir de expressão gênica diferenciada, que definem metabolismo diferente e forma diferente. Então, à medida que o tempo passa, as células vão expressando genes diferentes e vão se especializando em determinadas funções. Então, embora nós tenhamos todas as células do nosso corpo sendo geneticamente iguais, elas são morfofisiologicamente diferentes. No corpo humano, são mais de 200 tipos diferentes de células que têm a mesma genética, mas que expressam genes diferentes e que, portanto, têm bioquimicamente metabolismos diferentes que provocam alterações de forma, tá? Então, isso a gente chama de diferenciação. E a diferenciação celular, lá durante a embriogênese, tem muito a ver, primeiramente, com a posição onde essa célula se encontra. Um exemplo, né? Quando a célula que estava lá na região mais caudal do embrião, não pode, por exemplo, se diferenciar em célula cardíaca, tá? Uma célula cardíaca vai aparecer só nessa região mais da base inicial do coração, que primeiro é mais cranial e depois se torna mais ventral, tá? Então, esse processo tem muito a ver com a posição, tá? E também tem a ver com os chamados agentes indutores, tá? Nós temos muitas células indutoras. Não entendi, professora. Por exemplo, para formar os nossos membros, tá? Na região lateral do corpo desse embrião, você tem algumas células que começam a induzir, que é estimular a formação do membro. Quando a gente pega essas células iniciais, elas estimulam, ou seja, elas produzem substâncias químicas que fazem com que as células em volta dela, tá, modifiquem-se e formem células de musculatura, células de
de osso, né? E todas as células que precisam para a formação de um membro. Então, se a gente pegar, por exemplo, essas células indutoras, tá? No momento inicial do desenvolvimento do membro e colocar elas em qualquer parte do corpo, aonde a gente colocar aquela célula vai formar um membro. Tá? Então, além de posição, nós também temos células que são capazes de induzir a diferenciação celular. Isso a gente estuda ao longo do processo de organogênese. A diferenciação celular é, sem dúvida nenhuma, tá? O componente ou mecanismo biológico não mais importante, porque se falhar qualquer outro, a gente não vai ter o desenvolvimento do bebê. Mas o mais associado é essa complexidade estrutural que é o corpo humano, tá? Ela é que define essa complexidade de funções, sem dúvida é a diferenciação celular. Tá? E por último, meio que estranho, né, e contraditório, mas o próximo componente é a morte celular. A morte ou regressão celular, ela é uma morte programada, tá, gente? É programada geneticamente. Por exemplo, o vírus da rubéola, ele estimula a apoptose. Tá? Por isso que algumas inibe mitose e estimula a apoptose. Por isso que às vezes a gente tem, por exemplo, a surdez, que é impeditiva, né, do ouvir, né, a cardiopatia, a microcefalia, que pode acontecer na rubéola também, tá? Mas o que é a morte? E por que a gente tem que ter morte durante o desenvolvimento? Ela é uma das funções, uma das coisas que fazem a gente ser o que a gente é a morte. Tá? A morte celular é vista em vários momentos. Um deles é durante a formação dos nossos membros. Então, aqui especificamente dos nossos dedos, né? Então, no primeiro momento, notem que a gente tem uma mão que parece uma patinha, né? E entre os dedos nós temos essa membrana que a gente chama de membrana interdigital, tá? Que vai, por morte celular, sumir, tá? E aí vai liberar os nossos dedos. Quando isso não acontece, a gente tem, aqui uma malformação estrutural, né, que é os nossos dedos continuando sendo ligados. Aqui a gente teve ausência total da morte e aqui tem uma ausência parcial da regressão celular. Tá? Durante todo o desenvolvimento do nosso trato gastrointestinal, o trato respiratório, os nossos canais, eles também, durante um período da organogênese, eles são fechados. Tá? E por morte celular, você vai organizar o epitélio de revestimento interno dessa luz. Quando isso não acontece, nós temos, por exemplo, as chamadas estenoses ou atresia, tá? Atresia é quando você impede a abertura total, tá? Desse canal. Nós temos atresia esofágica, atresia de faringe, atresia intestinal, temos atresia vaginal, temos atresia em vários locais. Qualquer lugar que tem tubo pode sofrer atresia. E a estenose é quando você tem uma morte parcial, tá? Em uma luz, em um tubo com luz. Tá? Isso não é estenose. A estenose se dá quando a gente está falando de um tubo, tá? E não tem abertura total dele, certo? E a atresia da mesma forma. Às vezes tem atresia, formam fístulas, né? Para tentar permitir, assim, essa continuidade, que às vezes é pior ainda do que a emenda, é pior do que o soneto, como dizia o meu pai. Tá? Então, notem que os fatores, né, genéticos podem estar associados à ausência desses processos, mas geralmente são fatores ambientais que estão associados à regulação desses processos aqui, estimulando eles a acontecerem ou inibindo o seu acontecimento, tá? Por exemplo, um exemplo de movimento. Durante a embriogênese, a gente tem glândulas mamárias
como nos mamíferos. Se você pegar qualquer um dos mamíferos, pega o gatinho de vocês, o cachorrinho, não sei se vocês notam que as glândulas mamárias, elas estão próximas à região das axilas até a região do que seria, nós temos uma faixa, na verdade, né, que seria da região de virilha, isso na maioria dos mamíferos. No nosso caso, as glândulas mamárias, elas se concentram todas por movimento num determinado local, né? Em algumas pessoas, esse movimento não acontece, e algumas pessoas nascem com glândulas mamárias ectópicas, que a gente chama fora do local, tá? Isso normalmente é observado quando não tem formação da mama inteira, depois da puberdade, com o desenvolvimento dos hormônios, né, que estimulam nas meninas, por exemplo, a proliferação da mama no local correto também vai acontecer nos locais incorretos. É muito comum a glândula ectópica axilar, que é a mais comum de todas, mas pode acontecer em qualquer local dessa linha imaginária que a gente tem entre as axilas e a região de virilha, tá? Então, esses são exemplos aí de alguns, isso pode ser genético ou pode ser fator ambiental também. Tá, gente? Então, por hoje esse vídeo termina, tá? É muito interessante que a gente realmente lembre de todos esses fatores, tá? No próximo vídeo, a gente vai iniciar o que acontece realmente nas semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim sucessivamente, tá? Mas é muito legal que a gente não perca de vista todo esse conteúdo que foi trabalhado até agora, né, desde a fecundação, entender que ela é uma espécie específica, porque tem um reconhecimento lá, né, das proteínas do espermatozoide com as proteínas do gameta feminino, que existe a entrada de apenas um espermatozoide, que a fecundação termina lá com a primeira divisão celular, que as fases do desenvolvimento embrionária, fetal, o que acontece em cada uma, as principais características, né? Os fatores coordenantes, então, o genético, o epigenético, saber o que é cada um deles e quais os mecanismos biológicos que estão envolvidos nesse processo de desenvolvimento e que são regulados pelos fatores genéticos e epigenéticos, que seria a proliferação celular, o movimento celular, a diferenciação celular e a regressão ou morte celular programada. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Dúvidas, por favor, deixem nos comentários ou tirem comigo pessoalmente. Foi muito bom estar com vocês, é sempre muito bom estar com vocês, tá? Se gostaram do vídeo, dá o like aí pra mim, me ajude aí a incentivar e repassar essas informações ao maior número de pessoas. Um abração e até o próximo vídeo.